cantaram, os mortos viveram, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre. Eu quero ver quem é mesmo agora, hein? Eu sou livre, celebre. Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. Livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre pra correr, Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, livre, livre. Segura na bateria, segura aí. Quando nós cantamos que somos livres, verdadeiramente nós somos livres, querido. Melhor jeito de perder caloria é pular na presença de Deus, é se alegrar na presença de Deus. Eu tô doido para perder umas calorias hoje. E eu vi algo ali que me deixou impressionado. O pastor, livre pra dançar, deu umas mexidinhas ali assim, ó. E por que você não pode? Você é livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão. Por ti eu grito, eu sou livre, livre, livre. Livre pra Correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, Deus. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre, 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 livre pra Livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti. livre pra viver por ti. Eu sou livre, eu sou livre. Ali a liberdade, aleluia, glória a Deus, aleluia. O Senhor nos libertou, querido. O Senhor nos libertou, nos livrou, nos tirou do cativeiro, do mundo de trevas, para que nós fôssemos luz, para que nós pudéssemos brilhar.
posso ouvir os passos do meu rei, eu posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou, posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou de brilhar, você nasceu. Eu ouço, você nasceu para esse tempo. Aleluia! Posso ouvir um santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e grilhões. Eu quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor. Declara isso. Oh! Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O seu amor nos alcançou. Vamos assim agora, ó, pra ficar bem bonito, ó. Ah, Jesus é rei e conquistou e libertou. Ah, Jesus é rei e conquistou e libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei e conquistou e libertou pra viver uma nova história. Ah, Jesus é rei e conquistou e libertou pra viver uma nova história. Ah,
paz do Senhor. Que festa maravilhosa, né? Que Deus preparou para nós e para vocês. Os jovens é assim mesmo, né? Intensidade pura. Jesus é rei, me conquistou. Os familiares sabem muito bem disso. Mas isso daí tem uma essência, né? Que Deus nos conquistou. Assim como Ele nos conquistou, Ele conquistou aquelas cabecinhas que estão lá fora, aqueles jovens que estão lá fora, Ele conquistou também. Foi maravilhoso ter trabalhado no encontro de jovens e nós podemos ter a oportunidade de ver Deus restaurando crianças aqui dentro. Foi uma bênção, foi uma coisa sobrenatural. Mas assim como nós vivemos a semente do Senhor que foi plantada sobre eles, nós vamos convidar os familiares para viverem isso, para continuar mantendo isso dentro dos seus lares. Em nome de Jesus, nós gostaríamos de agradecer todos os familiares que estão aqui presentes, que vieram buscar seus filhos, sobrinhos, netos, que é que seja. Em nome de Jesus, também agradecemos à igreja, à disposição de toda a equipe que trabalhou e de toda a família que cedeu para que eles pudessem estar aqui. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês, pela vida da igreja. Aleluias. A paz. Como o William falou, nós não temos palavras para dizer como foi esse encontro com esses jovens. Mas uma coisa nós queremos falar para os familiares. Erga a mão aí, quem é família dos encontristas para mim, faz favor. Amém. Lá dentro, entraram crianças, jovens, de até nego adulto, de uma forma, e eles estão saindo totalmente diferentes. Nós trabalhamos na vida deles uma formação de caráter de Cristo, não só na vida deles, como nas nossas também, que estamos participando, trabalhando junto. E isso mexeu muito com a gente, nós que somos pais. Isso mexeu muito, porque nós olhávamos para aqueles jovens e víamos os nossos filhos. Nós olhávamos para eles como se fossem os nossos filhos. E eu quero compartilhar com a igreja uma palavra que está em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, que diz assim: quando alguém está em Cristo, torna-se uma pessoa totalmente nova por dentro. Já não é mais a mesma pessoa. As coisas antigas já passaram e teve início uma nova vida. Família, o filho de vocês, a partir de hoje, eles vão ter uma nova vida. A partir de hoje, eles vão ser novos meninos, novos jovens. E nós precisamos da cooperação de vocês. Nós precisamos do incentivo de vocês, incentivando eles a conhecer um caminho único, que é o caminho do Senhor. É o caminho que se inicia uma nova vida. É um caminho que se faz nova vida. É um caminho que muitos querem, e eles tiveram isso. em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu sou a prostituição,
Vim para acabar com os jovens de maneira diferente, através de fornicações, ficar sem compromisso. Trago doenças para os seus corpos. Uso moças e rapazes para acabar com suas expectativas de vida, com famílias imaturas, com gravidez e casamentos indesejados. Eu amo isso. Vou acabar com essa geração que só procura fazer as vontades da carne. E aí? Eu sou as drogas. Vim trazer prazeres momentâneos. Vim para destruir seu corpo, te fazer meu escravo, dependente de mim. Faço você destruir sua família, a sua vida. Tudo que tens agora é totalmente meu. E aí, bro? Eu sou a rebeldia. Trago ódio para os seus corações. Faço com que os jovens desonrem seus pais. Faço com que todos vocês se rebelem contra seus líderes, os colocando em um mundo sem misericórdia, onde só há violência, te levando para a morte. Olá, eu sou o Deus dessa era. Meu nome é dinheiro. Uso essa brecha para trazer a ganância entre vocês. O que hoje vocês chamam de ostentação, uso para te distrair dos caminhos de Deus. Te levo para baladas, festas, boates, entre outras perdições, só para roubar o tempo, que poderia ser para Deus ou até mesmo para suas famílias. Eu vou te destruir aos poucos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que bom que vocês vieram. O mundo está tomado pelo estresse e depressão. Com o poder que dei a vocês, ide. Lembre-se, vocês estão aqui, mas não são deste mundo. Qualquer coisa liga a nós, tamo junto, hein? Quem é que tem a receita de viver feliz? Tem a pampa até a tampa, então diz, hein? Sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal. Uau, sensacional, estilo de vida, me chamam de louco, eu acho que sou mesmo um pouco. Fica de troco, a dica pra essa hora, se embora, se enrola com a gente, se solta. Levanta sua mão pro alto em direção ao único que pode mudar a sua situação. Xinga, swinga seu corpo e esquece o que te entristece, isso vinga, faça um teste. Estresse com nós não tem vez, sai zica que eu sou filho do rei dos reis. Ele que me fez, então ele me conhece. Tudo no seu controle, tiozão, acontece. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Na palavra dele pode crer, eu tô com ele, não importa o que acontecer. Só ele enche de amor e paz, só ele satisfaz. Ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Posso ouvir o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto
Livre sou, Cristo me libertou. Agora eu posso cantar aquela dor que eu tinha já passou. É uma nova história, Ele me deu vitória. Eu vou seguindo com fé, eu sei, no fim vamos se ver na glória. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Não vou parar, não, eu vou gritar até o mundo me escutar. Vai, até o mundo me escutar. Tenho pressa em te encontrar, a minha sede saciar. Eu preciso de ti, minha alma anseia por ti. Eu tenho pressa em te encontrar, a minha sede saciar. Eu preciso de ti, minha alma anseia por ti. Como um rio corre pro mar, eu vou correndo te encontrar. Não há outro igual a ti. Aos teus pés vou me prostrar e a minha vida derramar. O meu melhor vou te entregar. Eu tenho pressa em te encontrar, a minha sede saciar. Eu preciso de ti, minha alma anseia por ti. Como um rio corre pro mar, eu vou correndo te encontrar. Não há outro igual a ti. Aos teus pés vou me prostrar e a minha vida derramar. O meu melhor vou te entregar. Como um rio corre pro mar, vou correndo te encontrar. Não há outro igual a ti. Aos teus pés vou me prostrar e a minha vida derramar. O meu melhor vou te entregar. Aos teus pés vou me prostrar e a minha vida
Essa noite nós vamos compartilhar a palavra de Deus com vocês. E o tema desse encontro com os meninos foi Somos Livres, a respeito de liberdade. E eu confesso para vocês que juntamente com o pessoal que estava trabalhando, nós ficamos muito surpresos com aquilo que Deus fez, que Deus começou a fazer. O encontro é o início, não é o final. O final é a vida eterna. O que Deus fez na vida desses meninos e vai continuar fazendo. E sei também da responsabilidade que nós temos agora de cuidar desses meninos. Não simplesmente de ajudá-los no encontro, mas agora continuar a se encontrarem todos os dias com o Senhor. Eu quero compartilhar um texto com você, compartilhar a palavra de Deus, falando sobre liberdade. E quero iniciar fazendo uma breve introdução a respeito de como que a sociedade, como que a humanidade procura liberdade. E procura essa liberdade de diversas maneiras, em filosofias, em cultura, em ciência. Procura alguma coisa que traga a sensação de que eles são livres. E nós temos o conhecimento e a certeza que tudo isso que eles tentam, onde eles tentam buscar a liberdade, tentam ser livres e ter um respaldo para uma satisfação, para uma felicidade, no momento das lutas, das dificuldades, nos momentos em que vem enfermidades, em que vem embates familiares, toda essa filosofia, todos esses métodos humanos que eles usam, são insuficientes para que eles realmente sejam felizes e se sintam livres. Quando vêm as dificuldades, eles realmente percebem que tudo o que eles fizeram não teve eficiência para ajudar nos momentos de crise. E a palavra de Deus nos ensina, através do capítulo 8 de João. Eu quero compartilhar com você, quero ler com você, João capítulo 8, o versículo 31 até o 36. Traz o entendimento da palavra de Deus. A gente ouve constantemente as pessoas, os irmãos, nós cristãos falando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Falam simplesmente essa parte da palavra de Deus, fala simplesmente essa parte B, digamos assim, do versículo. Mas a palavra de Deus nos traz um entendimento de que o caminho para a liberdade, ele é muito mais, tem muito mais implicações. E nós vamos ver isso aqui meditando na palavra de Deus. O versículo 31 de João capítulo 8 diz assim: disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui nós vemos esse versículo falando a respeito que nós vamos conhecer a verdade. Mas a primeira parte da palavra de Deus diz assim: se permanecerdes nas minhas palavras. Não existe liberdade, e o caminho da libertação, da liberdade que nós conquistamos, inicia-se inicialmente se nós permanecermos nas palavras do Senhor Jesus. O que é permanecer na palavra do Senhor Jesus? Permanecer não é simplesmente conhecer a palavra, conhecer o que a Bíblia diz, mas é praticá-la, é tê-la como escudo nos momentos de dificuldade. Isso é permanecer, é alimentar-se dela, é ler constantemente, mas é praticá-la, é tê-la como escudo nas nossas vidas. Aqui a palavra de Deus diz assim, que se nós permanecermos na palavra de Deus, nós seremos discípulos. Então sereis meus discípulos. E muitas vezes nós achamos que pelo mero fato de nós aceitarmos Jesus como Senhor de nossas vidas,
e conhecermos parte da palavra de Deus, que nós somos discípulos do Senhor Jesus. Aqui fala que discípulo é aquele que permanece na palavra, é aquele que pratica a palavra, é aquele que vive a palavra. E o caminho da liberdade, o caminho da libertação das áreas da nossa vida que muitas vezes estão amarradas, né? Só acontece se nós permanecermos nas palavras do Senhor, se nós crermos na palavra do Senhor. E se nós permanecermos na palavra, nós seremos discípulos. E o que é ser um discípulo? Um discípulo é aquele que ouve quem o ensina. E se nós somos discípulos de Jesus, nós somos ensinados. Nós somos ensinados por Jesus. Então, para nós sermos discípulos de Jesus, nós temos que ser ensinados. E uma das maneiras que nós temos de sermos ensinados, além da santificação do Espírito Santo, da revelação da palavra pelo Espírito Santo, trazendo entendimento da palavra, é praticando a palavra. E fala assim que se nós permanecermos na palavra, se nós permanecermos na palavra, nós seremos discípulos do Senhor Jesus. E depois continua dizendo assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E então aí vem a conjunção aditiva aí, o pastor Doni sabe e explica constantemente isso, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui conclui também, né, além de adicionar, de somar o entendimento, que fala, então, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para que haja libertação, se faz necessário permanecer na palavra de Deus. Se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Essa oração aqui, sois verdadeiramente meus discípulos, você poderia tirar ela daqui e ficar simplesmente: se vós permanecerdes na minha palavra e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade. E nós precisamos entender, isso aqui é um apóstolo, está explicando, se você permanecer na palavra de Deus, você vai ser chamado verdadeiramente de um discípulo. Se você praticar verdadeiramente a palavra de Deus, conhecer e praticar e ter ela como escudo da sua fé, você será discípulo, você praticará aquilo que Ele ensina na sua palavra, e então praticando aquilo que diz na palavra, sendo um discípulo, você vai conhecer a verdade e você vai ser liberto. Diz assim, no 31 ainda, no 32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O caminho da liberdade, o caminho da libertação, a libertação genuína, a libertação verdadeira, que no momento das lutas, dos embates, das crises, você sente que você é livre, que você pode se achegar a Deus e reivindicar aquilo que você aprendeu na palavra, o que a palavra diz, e você falar: eu vou vencer, eu sou livre para vencer. Acontece quando você permanece na palavra de Deus. O caminho da liberdade, o caminho do sucesso, o caminho da alegria, da paz, da vitória nas crises, somente vem quando você permanece na palavra de Deus. Você pratica essa palavra, porque isso é permanecer. Você se torna discípulo porque você está obedecendo aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Então aí você é livre. E essa liberdade te traz autoridade para não estar mais debaixo do jugo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. E isso é importante a gente entender, né? Porque quando conhece a palavra de Deus e você pratica a palavra de Deus, isso nos arremete lá para Romanos, capítulo 12, o versículo 2, que fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente.
se eu tinha conceitos, eu tinha maneiras de pensar, eu tinha respaldos filosóficos e científicos para achar que eu era livre. E que no momento da crise esses conhecimentos não foram suficientes para me dar firmeza, me dar fé, me dar força para vencer as dificuldades. Mas eu, quando pratico a palavra de Deus, eu permaneço na palavra de Deus, eu começo a pegar aqueles conceitos e tirar. Aonde dizia que eu era dentro do positivismo, que uma palavra positiva vai te dar a vitória, que uma palavra de ânimo vai te trazer de conhecimento científico, entendendo como que acontecem as coisas dentro do teu organismo, que pensando positivo as células trabalham a seu favor. Quando você deixa esses conceitos de lado e você começa a colocar a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, permanecer na palavra de Deus, que diz que você em Cristo Jesus é mais que vencedor, está havendo uma renovação da sua mente, está havendo uma substituição dos conceitos que você tinha a respeito de liberdade, agora permanecendo na palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, havendo a substituição daqueles conceitos que eram conceitos humanos, conceitos, como eu já falei, filosóficos, científicos, que explicam que você é livre para fazer o que você quer, mas que nós sabemos que no momento dos embates, das crises, esses conhecimentos não valem de nada. Mas nós, quando permanecemos na palavra de Deus, a palavra de Deus vai substituindo esses conceitos. Os versículos que falam a respeito de quem nós somos em Cristo Jesus, vai ocupando o lugar desses conceitos que são conceitos errados. Então aí começa a libertação, primeiramente na área da mente. Então, para nós irmos na direção da liberdade, conquistarmos a liberdade, não basta usar uma camiseta com uma corrente. Os meninos falaram que eu, pastor Edivaldo e mais alguns ali, foi nós que rebentamos essa corrente com a nossa barriga. Nós esticamos tanto a barriga que a corrente foi quebrada. Os meninos não perdem uma chance de tirar uma onda na gente. Isso é o de menos que eles fizeram conosco nesses dias, né? Mas foi uma benção estar com eles. O rompimento das cadeias acontece inicialmente na área da mente. Mas se nós temos conceitos que são conceitos errados, precisa haver a substituição desses conceitos pela palavra de Deus. Isso só acontece se nós permanecermos nas palavras do Senhor, nós confiarmos na palavra do Senhor, nós confiarmos naquilo que Deus diz quem nós somos. Nós temos falado para esses meninos: você não é o que dizem que você é. Você é, garoto, o que Deus tem dito na sua palavra que você é. E Ele fala que você é um príncipe do Senhor, é uma geração eleita, que vai mudar a história dessa cidade. E nós cremos nisso e por isso trabalhamos. Então a renovação, a transformação, existe pela renovação da mente, pela substituição daqueles conceitos que estão errados, e agora ocupando na nossa mente aquilo que a Bíblia diz, que quem nós somos. E a palavra de Deus diz assim: se vocês permanecerem nas minhas palavras, crerem na minha palavra, lerem a minha palavra, praticarem o que a minha palavra diz, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então, aí sim vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará, porque haverá uma renovação da mente. Outra coisa que nós precisamos entender está no versículo 34. Quando Jesus começou a questionar os judeus, né? No 33 ele diz assim: responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui as pessoas acreditam que simplesmente, os judeus acreditavam que simplesmente pelo fato de serem filhos de Abraão, que eles não eram escravos de nada.
e para que nós compreendamos e vivamos a plenitude da liberdade que Deus nos dá, a liberdade que Deus nos dá para vencermos, para sermos felizes, para esses meninos serem meninos nessa faixa etária deles, mais felizes, desfrutando daquilo que Deus tem para eles viverem nesses momentos. Se eles acreditarem nessa liberdade, que a palavra diz que eles vão conhecer a palavra, e começou aqui uma metanoia, começou uma transformação na mente deles, uma renovação, e eles hoje estão saindo daqui, vocês pais, mães, avós, tios, tias, amigos, que são amigos e parentes desses meninos, vocês vão perceber que eles estão pensando diferente, eles estão crendo naquilo que Deus diz que eles são, porque o mundo aí fora, eles chegaram aqui crendo que eles eram aquilo que as pessoas diziam que eles eram. Meninos tão novos, dizendo que eram fracassados, que ninguém os amava, que não tinha futuro, que ia repetir a história do pai. E estão saindo agora, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Vocês vão perceber que houve uma renovação da mente. E houve um quebrar de correntes na vida deles. Muitas coisas foram quebradas. É surpreendente o que Deus fez na vida desses meninos. Trabalhamos em alguns encontros já, e a gente percebe que na vida dos homens, ouvimos testemunhos das meninas, das mulheres, mas quando a gente olha meninos tão novos, a gente fala, meu Deus, o que é que o diabo já tentou fazer? Muitos aqui não teriam condição nem de ouvir a história de muitos aí. Você pode achar, eu ouviria de boa, não ouviria não. Você não teria estrutura para ouvir o que o diabo já fez. Mas hoje nós estamos aqui para falar o que Deus está fazendo. Nós não estamos aqui para enaltecer o diabo, o que ele já fez. Ele fez e acabou, mas Deus continuará fazendo. E aqui nós percebemos e precisamos entender que para o caminho da liberdade, nós não podemos ser escravo do pecado. O que é um escravo? Um escravo é aquele que vive na prática constante daquela atitude que a palavra de Deus abomina, a palavra de Deus diz que é pecado. Pecado pelo conceito bíblico é a transgressão da lei. A palavra de Deus é a lei do Senhor, e a palavra de Deus fala coisas que devemos fazer e coisas que não devemos fazer. Mas aqueles que fazem coisas que não são para serem feitas e vivem a fazer essas coisas, são escravos do pecado. E se são escravos, o escravo é o que está debaixo de jugo, que está debaixo de cadeias, que estão com as algemas nos pulsos, as algemas nos pés, e não consegue avançar, não consegue se locomover, não consegue avançar e alcançar aquilo que Deus tem para a vida deles. E nós precisamos entender um pouco a respeito desse jugo do pecado. E tudo iniciou lá com Adão e Eva, pelo pecado da desobediência, que não era para comer daquele fruto, e eles comeram, e esse foi o pecado original, a desobediência. E começou ali, e a geração que veio depois de Adão continuou na prática do pecado. E o pecado apartou Deus dos homens. O homem foi criado para viver em intimidade com Deus e viver na presença de Deus, viverem como família, mas agora o homem estava apartado de Deus. E Deus não poderia chegar diante do homem com acesso direto ao homem, o homem direto acesso a Deus, porque ali existia o pecado. E Deus precisava, e Deus desejou profundamente, quero dizer para você, visitante que está aqui hoje, Deus almejou naquela época e almeja hoje profundamente se reconciliar com você. Amém? Deus precisa, Deus quer, porque é isso que Ele quer, Ele te criou com um propósito, ser teu amigo, ser teu companheiro, ser o teu Deus, e você ser o filho de Deus. Deus quer te reconciliar, Deus quer se reconciliar com você. Mas como? Se o homem tinha pecado, e a Bíblia diz lá em Ezequiel que,
toda alma que pecar morrerá. Então quem pecou tinha que morrer. Você visitante, entenda bem, nós quando pecamos, nós estamos apartados de Deus, e a única maneira de expiar, de pagar por aquele pecado é com a morte. E lá no Velho Testamento, existia uma maneira desse pecado ser cancelado, ser expiado. Existia um preço, e o preço era o sacrifício de um carneiro, de um cordeiro de manhã e uma tarde, que era oferecido no tabernáculo. Então a pessoa pecava, e daí ela chegava diante do sacerdote, levava uma ovelha, um cordeiro, e matava-se esse cordeiro pela manhã e matava à tarde. Tinha dois momentos, e Jesus foi num desse momento da tarde que ele foi morto. Então, para que o pecado fosse cancelado, precisava que se houvesse o derramamento de sangue. O que cancelava o pecado era o derramamento do sangue. E ali, quando matava esse cordeiro, derramava, aspergia o sangue sobre o altar, e o pecado daquela pessoa estava expiado, estava cancelado, estava pago, e essa pessoa voltava para casa justificada. E Deus agia dessa forma para ter o contato com o homem, mas isso era sombra daquelas coisas que haveriam de vir posteriormente com a vinda de Jesus. E muitos, dentro da religiosidade, ouve-se falar aquilo que João Batista falou quando viu Jesus, quando João Batista deu testemunho a respeito de Jesus, e viu Jesus vindo de longe, e João Batista olhou e falou: ah lá, ó, lá está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava falando, lá está aquele carneiro que morria, que matava-se lá no Velho Testamento, e derramava-se o sangue, e aspergia o sangue sobre o altar, e ali cancelava os pecados daquele que havia cometido o pecado e havia levado aquele cordeiro para o sacrifício. Ali estava o cancelamento, a expiação da culpa. Por isso que hoje, dentro da palavra de Deus, nós compreendemos com muita clareza quando João Batista olhou e falou: olha, lá está vindo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue dele será, ele quis dizer, o sangue dele será derramado pela humanidade, e o pecado será cancelado, e o jugo do pecado será, a cadeia, as correntes do pecado será cancelada de todos, e ele morrerá por todos. Um único sacrifício do Filho de Deus cancelaria o pecado, e aqueles que tivessem seus pecados cancelados seriam livres, seriam libertos. E nós precisamos conhecer a palavra de Deus que diz isso e nos garante isso. E aquilo que se fazia lá na época do Velho Testamento, quando sacrificava-se um cordeiro, era sombra, ou seja, era para ter-se um entendimento daquilo que haveria de acontecer com a vinda do Filho de Deus. Então, para que haja a liberdade, a libertação, nós temos que permanecer na palavra de Deus, e daí confirmar que realmente nós somos discípulos, porque nós praticamos a palavra de Deus, e que há uma renovação da nossa mente, pelos conceitos errados, sendo substituído pelos conceitos certos, que são os conceitos da palavra de Deus. A transformação da mente, juntamente com a quebra do jugo do pecado, nos faz livre. Duas condições precisamos: permanecer na palavra de Deus, que é praticar a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus como regra de vida, regra de fé, aceitando Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós precisamos aceitar Jesus nas nossas vidas, chamá-lo para entrar na nossa vida. A palavra de Deus diz lá em João 3,16, todos vocês lembram de cabeça, né?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Por amor de nós. Porque Ele nos amou. Ele deu o único filho, unigênito que Ele tinha para morrer em nosso lugar, que foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para nós sermos livres, nós precisamos da palavra de Deus, haver renovação da nossa mente, dos conceitos. Nós precisamos receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Esses meninos receberam Jesus como Salvador. Eles hoje têm um Senhor que vai guiar a vida deles. E a palavra é o que a palavra de Deus diz a respeito do que eles são, aonde eles chegarão, é que é a regra de fé deles. E eles estarão sendo cuidados nas células. Já fizemos a divisão das células com alguns líderes, para eles estarem inseridos em células, sendo cuidados e ajudados constantemente, toda semana. Então você mãe, você pai, você avó, você avô, você parente que é parente de algum desses meninos, tem algum laço familiar ou de responsabilidade, motiva-os para estarem na célula. Na célula serão cuidados, receberão entendimento da palavra. A cada dia estarão renovando que eles entregaram a vida para Deus e que eles não vão pedir de volta essa vida. Muitos falaram que estavam deixando de crer que Deus existia, pela influência desse mundo, pela influência das escolas, pela influência da sociedade, que tentam destruir o papel da família, os conceitos familiares que nós formamos na nossa família. A sociedade tem tentado mudar tudo aquilo que Deus diz que nós somos e como devemos guiar nossa família. Então, queridos, precisamos, para sermos livres, precisamos conhecer e saber que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, porque nós entendemos que depois que nós fomos apartados de Deus pelo pecado, que todos pecaram e todos carecem, estão destituídos da glória de Deus. A palavra de Deus fala isso, né? Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23 fala sobre isso. Então nós precisamos agora receber Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. A libertação, a liberdade que muitos esperam, que muitos desejam, só há se nós permanecermos nas palavras do Senhor, havendo renovação da mente, sendo discípulo do Senhor e cancelando o jugo do pecado, não mais vivendo debaixo do pecado, debaixo daquele peso que toda alma que pecar morrerá. Morrerá se não aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. Você pode estar se indagando, ou talvez até me indagando aí do banco, dizendo assim: mas eu já recebi Jesus na minha vida, eu já aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Mas existem áreas da sua vida que o Senhor Jesus ainda não é Senhor da sua vida. Talvez em algumas áreas você já pediu para Deus entrar, para Jesus entrar e fazer as mudanças que precisam te dar a força, e você obedece o que a Bíblia diz a respeito daquela área. Mas existem áreas da sua vida, você que é um cristão antigo, um cristão que está há muito tempo já na igreja, que recebeu Jesus já, existem áreas da sua vida, que aquilo que a Bíblia te ensina para você fazer naquela área, você não está fazendo. Então naquela área você é escravo ainda, e você não está experimentando da liberdade, da libertação, da liberdade que Ele prometeu. Nós somos livres. E agora, o que a gente conclama nessa noite, o que eu grito nessa noite, assim minha alma grita, é: busquem a liberdade, almejem a liberdade. Peça para Jesus entrar nessa área da sua vida, você que já é cristão há algum tempo, e entrar e fazer a transformação que se faz necessário, o quebrar de cadeias que se faz necessário. Só que uma porta, se alguém bate numa porta, bate porque está do lado de fora. Ninguém está dentro. Eu ouvi essa semana
de alguns irmãos que se alguém está batendo na porta é porque está de fora. Se estivesse dentro da casa não bateria. E Jesus bate a porta. Eis que estou à porta e bato. E Ele não está batendo simplesmente na porta daquele que nunca recebeu Jesus como Salvador. Que Ele quer ser Senhor deste. Deus quer ser Senhor da sua vida, visitante. Da sua vida, irmão, que está aqui há algum tempo. Talvez em alguma área da tua vida você não deixou Deus entrar e trazer liberdade para você poder erguer os braços e glorificar a Deus. Toda vez que se fala de liberdade, vem na sua mente aquela área que você não deixa, aquele quartinho escuro que você não deixa Deus entrar. E Deus nessa noite quer entrar na sua vida. Deus quer que você abra a porta. Você que está visitando, abra a porta do seu coração e deixa Ele entrar. Você que já é cristão, naquela área da sua vida, que você não deixa Deus entrar, não deixa Deus mexer, não deixa Deus tratar, que você não cumpre o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala para você fazer, você não permanece na palavra naquela área, você permanece em muitas coisas na palavra, a palavra diz isso você faz, diz aquilo você faz, mas nessa área você não deixa Deus entrar. A liberdade, para a gente concluir, a liberdade, ela vem quando o jugo do pecado é quebrado, você entende, você recebe Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando você ouvir isso, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai falar, eis o cabrito que se matava lá no Velho Testamento e o sangue era aspergido para cancelar o pecado, porque precisava haver derramamento de sangue. E o sangue de Jesus, Cordeiro de Deus, foi derramado na cruz. E uma das cenas que mais me impressiona, que mais marca, minha esposa, volta e meia, quando eu quero ver esse filme, eu quero ver essa cena, ela me repreende. Eu não gosto de ver o que fizeram com Jesus. Mas é quando aquele soldado, ele perfura o lado de Jesus e o sangue com vento vem sobre a cabeça daquele soldado, significando que o sangue do Cordeiro de Deus estava sobre aquele que precisava da redenção. Nós precisamos da redenção. É a cena que mais me impressiona, porque ali mostra realmente o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa noite Deus quer despertar você para buscar a libertação em áreas que precisam ser tratadas, em que você precisa abrir a porta daquele quarto escuro da tua vida, que você deixa Deus entrar na tua família, você deixa Deus entrar naquela área dos seus filhos, você faz isso, faz aquilo, mas naquela situação você não é livre. E conhecereis a verdade vos libertará. E Deus fala para você nessa noite, fala para mim nessa noite, permaneça na palavra, seja discípulo do Senhor Jesus, não discípulo de homens, discípulo do Senhor Jesus, e cancele o jugo do pecado, aceitando Jesus como Salvador.